Isso aqui? Não, nem se preocupa. Ele fez sem querer, ele nem percebeu que estava fazendo forte. Isso aqui foi um soco só. A gente brigou feio e eu também me exaltei. Denunciar? Não, isso não acontece sempre. Foi a vez do soco e essa vez só. Essa foi a única vez que aconteceu assim. Ele tinha bebido, foi horrível, mas foi só essa vez. Ontem ele se descontrolou, mas ele já se arrependeu, já me pediu perdão e ele garantiu que isso não vai mais acontecer comigo. Ontem ele me bateu mais que antes. Eu até desmaiei. Mas eu ainda não sou esses casos que a gente vê na TV, né? Eu tenho medo de denunciar. O que as pessoas vão pensar? Eu tenho vergonha. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Enquanto você viu esse vídeo, 8 mulheres foram agredidas. Para algumas mulheres, o isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus está sendo muito difícil. O refúgio do lar é justamente o local mais perigoso para quem sofre com as violências do parceiro, seja ele namorado, ou marido, ou parceiro do momento. Em Mato Grosso, os casos de violência contra a mulher e também de feminicídio tiveram um aumento significativo nos últimos meses, o que me preocupa muito, de verdade. As vítimas geralmente têm entre 18 e 59 anos de idade. E além disso, a maioria dos casos acontecem em locais que não dispõem de atendimento adequado para atender essas mulheres. Diante desse problema, que eu considero bastante grave, convidei algumas figuras públicas importantes aqui no estado de Mato Grosso, todos palestrantes, para trazer informações que podem e com certeza serão úteis. Como médico há mais de 40 anos e hoje parlamentar de Mato Grosso, eu entendo que conhecimento é ter mais poder de autoridade. Por isso, estaremos promovendo uma campanha orientativa que tem como objetivo empoderar vocês, mulheres. Eu sei que vivemos um momento difícil, mas não aceite a violência como sinônimo de amor, porque o amor pode ser muita coisa, mas com certeza o amor não é violento. Busque ajuda, principalmente porque quem ama, protege. Mulheres, em especial esposas e mães, contem comigo. Sou deputado estadual, Dr. Gimenez. Violência doméstica. Quando a gente fala esse termo, a gente associa logo a agressão física, né? A gente lembra logo de um agressor batendo fisicamente na mulher. Mas o que a gente esquece é que a agressão física, ela é o último passo do processo para um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele começa lá no início, e aí é necessário você identificar para que você não sofra todas essas etapas. A primeira agressão é a agressão moral, é a agressão psicológica. A primeira etapa de um relacionamento abusivo é quando ele começa a te colocar numa caixinha, ele começa a te privar de um convívio social, ele começa a te privar dos teus sonhos, das tuas vontades, ele começa a dizer que você merece ser cuidada, merece ser amada, então que ele quer te proteger e ele vai te reduzindo a uma caixinha de vidro. E quando isso acontece, ele não toma o papel de agressor, mas ele vai tomar o papel de vítima. E ele vai colocar o papel de agressor em você, mulher. Ele vai dizer que a culpa é sua por você ter se exposto demais, ou que a culpa é sua por você ter usado X roupas, ou que a culpa é sua por você ter despertado esse sentimento nele, e vai começar então sucessivos ataques a você. Ele vai mexer tanto com o seu psicológico, ele vai agredir tanto o seu psicológico que você vai começar a acreditar nessas mentiras. E é por isso que algumas pessoas julgam e falam, mas ela permaneceu naquele relacionamento porque ela quis, mas não é. Ele vai começar a te manipular, mas ele não vai te manipular de forma que você perceba. Ele vai falar que o que ele está fazendo é por amor, é por um desejo de te proteger, é porque o amor de vocês é para sempre, é porque ele é o único homem da sua vida. Ele vai começar a te manipular e você vai achar aquilo o máximo, porque você vai pensar, nossa, ele tá realmente cuidando de mim. E é aí que ele vai te reduzindo e colocando você numa posição de vítima, de culpada, numa posição de como se você dependesse emocionalmente daquela pessoa. E o passo mais extremo é a agressão física, porque ele se sente tão dono de você que ele sente no direito de te corrigir ou de te bater.
Mas eu quero dizer pra você, mulher que tá assistindo esse vídeo, pra você que passa por um relacionamento abusivo, que você não está sozinha. Procure assistência social da sua cidade, denuncie, porque o agressor ele não pode sair impune. Ele não pode sair dessa como se ele fosse o certo e você fosse a louca, porque é essa a posição que ele vai tentar te colocar. Quando você for contar para uma amiga, quando você for contar para os seus familiares, normalmente quando forem debater com ele essa situação, ele vai te colocar na posição de louca. E é aí que você precisa ser firme, se possível procure ajudas psicológicas, procure fazer uma terapia para que você consiga enxergar essa situação e que você consiga sair dessa situação. Não deixe que ele fale para você que foi só essa vez, que ele vai mudar, que você é a mulher da vida dele, porque essas mentiras não passam de mentiras. Ele não vai mudar. Se ele levantar a mão para você uma vez sequer, ele vai levantar de novo, assim que ele tiver a oportunidade. Se ele é um homem agressivo, se ele é um homem que não te respeita, que não respeita os teus sonhos e que não quer crescer do seu lado, ele não vai mudar. E começa a te agredir de tal forma, psicologicamente, que além de você se sentir culpada, sua autoestima vai ficar tão baixa, a sua vontade de viver vai ficar tão baixa, que daí você vai acabar acreditando nas mentiras. Prazer, me chamo Carol Pereira e primeiramente eu quero dizer que você é sim maravilhosa, que você é sim um mulherão da porra e que você pode ser sim uma mulher independente. O que eu vou falar aqui pode parecer um pouco clichê, mas não é. Porque se fosse tão clichê, você não ia ouvir falar todo dia sobre feminicídio, sobre violência doméstica, sobre violência psicológica. Várias mulheres estão sendo violentadas dentro da sua própria casa. E o que você, mulher, tem feito para ajudar outra mulher? Os homens têm feito as mulheres de fantoche, onde eles pegam aquele fantoche, guardam dentro da sua caixinha e ninguém pode chegar perto, ninguém pode relar. Eu sei que quando a gente vive um relacionamento dessa forma, nós não conseguimos enxergar o que está na nossa frente. Um relacionamento abusivo sempre vai começar com: não coloca essa roupa, não passa um batom, pra que você vai se maquiar? Pra que você vai fazer sua unha? Pra que você vai fazer o seu cabelo? No início parece ser coisa tão pouca, né? Ah, não vou colocar essa roupa não, só pra gente ficar bem. Eu não vou passar esse batom não, só pra mim não discutir com meu marido, com meu namorado, com meu ficante. Mas não é assim que as coisas funcionam. Um relacionamento abusivo começa quando ele tira a sua liberdade. Ele vai tirando tudo aos poucos. Primeiro é a roupa, depois é o batom, depois é o cabelo, depois é sua unha. E aí quando você pensa em sair desse relacionamento, você não consegue mais. Ele já te roubou tudo. Roubou a sua liberdade, roubou a sua saúde mental. São coisas que te deixam no equilíbrio, que te faz ser mulher, que te faz olhar no espelho e falar: hoje eu tô maravilhosa. Não deixe de ser livre por alguém que não mereça. Não deixe a sua liberdade por qualquer pessoa. Cuide de você, se arrume mesmo, nem que for pra ficar em casa. Mas não deixe que ninguém roube o brilho dos seus olhos e o sorriso do seu rosto. Nós juntas somos infalíveis. Denuncie. Não aceite menos do que você mereça.
Olá! Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do deputado Gimenez para eu participar de um evento sobre um tema tão relevante para a sociedade, principalmente agora, em tempos de pandemia, onde a violência contra a mulher tem crescido muito. Eu sou Cirlei Teis, sou advogada, gestora pública e fui vítima de um relacionamento abusivo por quase 9 anos, em tempos onde não existia nem Lei Maria da Penha. Depois de superar, eu criei o projeto Supere-se, um projeto onde ele abrange palestras, treinamentos e também grupos de apoio, tudo voltado para o combate à violência contra a mulher, com foco no fortalecimento do amor próprio e também da conscientização dos homens. E eu convido você para continuar com a gente até o fim desse vídeo. A violência contra a mulher é um fenômeno que está presente em todos os países, mas o Brasil ocupa a 5ª posição como um dos países onde a violência está mais em evidência, tanto a violência em si contra a mulher como a questão do feminicídio. Então, isso é uma realidade muito triste. E isso demonstra pra gente, mais do que nunca, que o nosso país, ele é um país de uma cultura patriarcal e que o machismo está presente. E eu falo para você que o machismo não está presente somente no comportamento do homem. O machismo está presente no comportamento de todos nós, de toda a sociedade. Eu falo que 100% da sociedade brasileira hoje ela tem aí no seu DNA, às vezes, comportamentos machistas. Eu mesmo, que sou uma pessoa que combato a violência contra a mulher, às vezes me pego com um comportamento machista. Isso é fato. A única diferença é que quando eu tenho essa compreensão, a hora que eu vejo que eu cometi um ato que pode ser machista, eu mesma vou me corrigir. Eu não vou tentar justificar aquilo. Na verdade, eu vou me punir. Então, essa é a diferença. Então, eu vejo que esse fenômeno da violência contra a mulher no Brasil, ele precisa ser atacado pela raiz. E de que forma que nós vamos fazer isso? Investindo na educação, na mudança de comportamento. Porque para mudar uma questão social, é só se a gente investir em políticas transversais que vão investir desde a educação, assistência social, tudo integrado. E também, claro que a gente nunca vai poder deixar de implementar as políticas repressivas, mas nós precisamos investir principalmente nessa mudança cultural. E essa mudança cultural não se restringe aos homens, ela é uma mudança de comportamento. Por quê? Eu fui vítima de um relacionamento abusivo e depois que eu fui estudar para entender esse fenômeno, inclusive para me curar de todos os traumas e crenças que eu desenvolvi naquela relação, eu entendi que na realidade eu só permiti que aquela relação abusiva acontecesse comigo porque na realidade eu já era abusiva comigo mesma. Porque dentro da minha educação eu tinha aprendido que o lugar de mulher era de submissa numa relação, que atos agressivos, de violência, a violência psicológica por si só. Eu presenciei, por exemplo, o meu avô, ele era um abusador. Hoje eu tenho consciência disso em relação à minha avó. E eu muito tempo vivi com a minha avó. Então ela era a minha referência de mulher, porque minha mãe trabalhava fora e era ela que cuidava de mim quando eu era bem pequena. Então eu presenciei muitas vezes ela sendo agredida. Então, de certa forma, eu desenvolvi uma consciência de que aquilo era normal. Então, quando aconteceu no início daquela relação abusiva, que eu percebi, porque eu vou falar para você, desde o início eu percebi o excesso de ciúme, porque o excesso de ciúme é uma característica que está presente em todos os relacionamentos abusivos. Então, eu percebi, eu até tentei em determinados momentos romper aquela relação bem no início por conta desse ciúme exagerado. Mas, em certa ocasião, ele me pegou e falou assim: eu vou cuidar de você, você querendo ou não. Então, hoje, com a consciência que eu tenho, eu jamais continuaria naquela relação com a pessoa me tratando daquela forma naquele momento. Mas
naquela ocasião, eu me senti protegida de certa forma. Então eu permiti que ele me tratasse daquela forma. Eu permiti que ele me afastasse dos meus amigos. Eu permiti que ele começasse a me controlar. Então, por quê? Eu acreditei que naquela pessoa maravilhosa que surgiu no início do relacionamento, que ela fosse voltar. E muitas vezes ele era bom comigo. E eu ouço muito isso hoje quando eu atendo outras mulheres que elas falam para mim. Mas às vezes ele é bom para mim. Então, quando nós não recebemos uma educação para entender que nós merecemos muito mais do que migalhas, a gente acaba aceitando esse tipo de coisa. Então, o que eu tenho dito nas minhas palestras é exatamente isso, que nós precisamos nos amar em primeiro lugar, a ponto de não permitir que um homem abuse da gente. Então, e isso está muito ligado com a minha educação, porque principalmente depois que eu fui estudar a constelação familiar, eu entendi que nós reproduzimos padrões e a violência presenciada dentro de casa, ela é reproduzida tanto no comportamento da mulher como no comportamento do filho. E hoje nós temos pesquisas aí que já mostram que grande parte dos agressores, dos abusadores, eles já foram vítimas indiretas da violência doméstica. Então, isso mostra claramente o que tem que ser feito para combater essa realidade, que é o investimento na educação, inclusive levando o autoconhecimento para dentro das escolas, a inteligência emocional, para essa criança ter possibilidade de avaliar o que é certo e o que é errado. Porque nós vivemos hoje nós vivemos uma consciência coletiva que abusar, que agredir a mulher é normal. E quando uma mulher se posiciona contrário a esse posicionamento, essa consciência coletiva, muitas vezes ela é atacada, como se ela tivesse errada. Então, para você ver a gravidade dessa situação, que geralmente aí quando vem uma pessoa pública que torna público um caso de abuso, muitas vezes a vítima é mais atacada do que o agressor. Por que isso? Isso se justifica através dessa consciência coletiva que nós desenvolvemos no Brasil, de que a violência contra a mulher é permitida, que ela é certa. Você consegue entender o quanto nós temos que mudar a cultura, não só do homem, mas da mulher também, para a gente para a gente possibilitar que os nossos filhos tenham um futuro diferente? E para a gente mudar essa realidade, nós precisamos investir realmente na educação, numa educação diferenciada. Nós precisamos nos policiar no nosso dia a dia, como nós estamos tratando as nossas filhas, como que nós estamos tratando os nossos filhos. Eu estou tratando eles de formas diferenciadas? Então, porque às vezes são pequenos detalhes que nós estamos dizendo para aquela nossa filha que ela está numa posição diferenciada do irmão. Assim, são coisas simples. Às vezes você definir que o dia que a empregada não vem, que a sua filha tem que ajudar nos afazeres de casa, enquanto que o irmão fica lá sem fazer nada. Num primeiro momento é algo inocente, mas aquilo ali pode desenvolver na mente daquela menina que ela está numa posição de inferioridade perante o homem. E isso pode gerar sequelas da forma que ela vai se posicionar nos relacionamentos que ela vai construir. Então, nós precisamos rever o nosso comportamento. E o combate à violência contra a mulher não é um combate contra o homem agressor. É um combate de autoconsciência de toda a sociedade. Todos nós acabamos recebendo uma educação machista. Todos nós, e quando eu falo nós, eu me incluo também nesse pacote.
porque eu recebi uma educação machista. E em alguns momentos eu me identifico com algum comportamento machista meu. A única diferença é que nesse momento, por eu estar trabalhando, por eu ter consciência disso, eu não tenho problemas em rever o meu comportamento e corrigi-lo. Então é isso que a gente precisa criar dentro da sociedade, políticas que mostram para a sociedade qual é o comportamento correto. Porque hoje pode ser a vizinha do lado, ou a vizinha do apartamento acima, ou do apartamento abaixo, ou do condomínio lá do lado. Mas e aí, quando for dentro da sua casa? Porque a violência contra a mulher é a violência mais democrática que existe. Ela está em todos os lugares. Na classe média, na classe alta, na classe baixa, está na periferia, está nas mansões. Então, quando chega dentro da nossa casa, aí nós sentimos a dor. E para que isso não aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós fazer a nossa parte. E o principal, se você tem empresa, se você é empresário, se você tem indústria, se você trabalha no comércio, faça isso. Leve a orientação para os seus colaboradores. Porque ali dentro da sua empresa, ali dentro do seu negócio, você pode ter pessoas que agridem e que são agredidas. É o que eu deixo de mensagem aqui nessa palestra aqui para vocês, e eu desejo que vocês continuem aqui com a gente nesse vídeo, porque nós temos várias palestras bacanas. Então, muito obrigada, Dr. Jimenez, mais uma vez, e eu espero que eu tenha contribuído aí para esse debate, para essa reflexão. Um abraço. Rainha, guerreira, heroína, bruxa, imperatriz, duquesa, plebeia, meretriz. Mulher, contada e recontada na história geral, contada e recontada nos noticiários e nas páginas policiais, cantada e recantada, poetizada e endeusada na música como sendo a rosa, divina e graciosa, a estátua majestosa do puro amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, do mais ativo olor, que na vida és preferida pelo beija-flor. Ah, como Deus fora tão clemente num ambiente de luz, formou-a numa tela deslumbrante e bela, ó estátua magistral. E que a alma dantes perenal passou e passa por constantes lutas contra a violência, a desigualdade, principalmente de gênero e ao preconceito. A luta das mulheres por igualdade e equidade, bem como por respeito na sociedade, data de séculos e séculos atrás. Desde as bruxas perseguidas na Idade Média até as sufragistas que foram às ruas para conquistar o direito ao voto. É impossível separar os períodos importantes da humanidade das conquistas feministas que acompanharam o passar dos anos. O combate à estrutura patriarcal é sim muito mais discutido hoje em dia, e esta questão, por si só, quando paramos para pensar em todo o processo que nos trouxe até aqui, já é um grande problema. Obviamente, não pela discussão, que além de necessária é um direito das mulheres, mas sim pela demora que ocorreu até que as mulheres tivessem liberdade para falar abertamente sobre suas vontades, suas necessidades e suas escolhas. Dentre as principais conquistas feministas, nós podemos destacar: em 1827, as meninas são liberadas a frequentarem a escola. Em 1832, a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens é publicado por Nísia Floresta, a primeira autora brasileira a desafiar as contradições e costumes da sociedade, denunciando o mito da superioridade do homem, defendendo as mulheres como pessoas inteligentes e merecedoras de respeito e igualdade. Em 1879, as mulheres conquistam o direito ao acesso às universidades. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado, o Partido Republicano Feminino.
Em 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que é a Lei nº 4.212 de 1962, que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalharem. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. É a Lei de Igualdade e de Oportunidade de Crédito. Em 1977, a Lei do Divórcio é aprovada, Lei 6.515 de 1977. Em 1979, as mulheres garantem o direito à prática de futebol. Em 1985, é criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Em 2002, a falta da virgindade deixa de ser crime. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Em 2020, ainda lutamos pela igualdade de gênero e pelo respeito às mulheres, que endeusadas, santificadas e martirizadas ainda continuam na luta por seus direitos. E a nós, homens, cabe guerrearmos, não apenas dizendo, mas praticando. Não à violência doméstica e familiar. Juntos nós devemos agir. Olá, sou Ana Emília Iponema Brasil Sotero, sou professora, advogada, palestrante, uma ferrenha defensora dos direitos humanos das mulheres e da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Hoje estou aqui para falar sobre a violência contra a mulher no isolamento social. Estamos em plena pandemia e as mulheres, crianças, adolescentes e pessoas idosas estão em isolamento social e convivendo 24 horas por dia com seus agressores. Isso muito nos preocupa, principalmente as mulheres, que estão sofrendo caladas, que por conta de não poder sair, de não poder interagir, estão quietas. Em Mato Grosso, o feminicídio aumentou, mas as denúncias caíram drasticamente. Isso muito nos preocupa, nós mulheres profissionais que trabalhamos com essas vítimas. Fizemos inúmeras lives sobre este assunto. Realizamos inúmeras reuniões. E chegamos à conclusão que elas não estão denunciando porque não podem sair. Então resolvemos fazer campanhas para levar até essas mulheres os canais de denúncia, através de folders. Distribuímos nas lideranças de bairros, nos clubes de mães, nas unidades de saúde, nas policlínicas. O número nacional 180, os números estaduais 181 e 190. Mato Grosso está entrando com todo o gás na campanha do CNJ e na Associação dos Magistrados Brasileiros, a campanha do Sinal Vermelho, onde as mulheres, ao adentrar numa farmácia, quando estiverem em atendimento, elas podem mostrar para o atendente ou a atendente um sinal vermelho, um X vermelho desenhado na palma de sua mão, e dessa forma ela se identifica como vítima de violência. E essa pessoa estará capacitada para atendê-la e tomar as providências necessárias.
As mulheres vítimas de violência devem entender duas coisas. Primeiro, elas não estão sozinhas. E segundo, a vida após a violência doméstica familiar. Maria da Penha, Alcione. Comigo não, violão. Na cara que mamãe beijou, Zé Ruela nenhum bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho o cabelo na venta, e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira, guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver. Porque vai ficar quente a chapa, você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa, da Dona Maria da Penha você não escapa. O bicho pegou. Não tem mais a banca de dar cesta básica, amor. Vacilou, tá na tranca. Respeito, afinal é bom e eu gosto. Saia do meu pé, ou te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem? Sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui, o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde. Cantou para subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha. Dá linha, malandro, que eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal? Se contenha. Sou fogo, onde você é só lenha. Não mando o seu casco, que eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha. Vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Não se esconda, não se cale, não se omita. Eu sou Jefferson Scott e nada justifica a violência contra a mulher.